bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de evangelização aqui no GIAC. Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fé. A fé remove montanhas, né? Ou a fé transporta montanhas, tanto faz. Vamos aprender um pouquinho o que o Mestre Jesus quis nos dizer, né? Com esta expressão. O que vocês acham? Vamos lá, então? Jesus disse aos seus discípulos: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria e nada vos seria impossível. Vocês já pensaram um pouquinho nessa expressão? Olhem só aquela gravura, né? Uma montanha sendo arrancada do lugar e levada para outro lugar. Será que isso realmente seria possível? O que vocês acham? E o grão de mostarda, vocês conhecem o grãozinho de mostarda? Ali tem uma mãozinha mostrando o tamanhinho da semente. E do lado mostra o tamanho que a árvore da mostarda dá. Olha só. Então Jesus está fazendo uma comparação, né? Com o tamanho da fé. Que a fé não precisa ser gigante. Basta um pouquinho de fé. Principalmente agora neste momento, né? Que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia. Que a gente tem que ficar longe de todas as pessoas que a gente ama, cuidar uns dos outros, né? Vamos ver mais um pouquinho então? E o que é fé para vocês? Agora a gente pode parar um pouquinho, refletir. O que será que uma palavrinha tão pequenininha assim, né? 2 letrinhas significa? Já pararam para pensar? Ó, coloquei umas gravuras de crianças ali, todo mundo pensando. Vejamos então. Fé significa acreditar que algo seja verdadeiro, sem nenhuma prova de que este algo seja verdade. Pela absoluta confiança que depositamos neste algo ou alguém. Fé é uma força que nasce na própria alma. Ter fé é guardar no coração a confiança em Deus, sabendo que Ele é um Pai bondoso, que não desampara nenhum de seus filhos. A fé é também a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Então aqui, se a gente observar aquelas palavrinhas que eu pintei de vermelho, ó, são 4 verbos, né? Acreditar, confiar, ter força, né? E ter a certeza. Então são 4 palavrinhas que significam muita coisa. Acreditar, né? Muita gente às vezes fala assim: ah, eu não acredito em Deus. Como é que eu faço para acreditar em Deus? Olha, eu costumo olhar todas as belezas que Ele criou para nós, né? E este planeta muito lindo, que a gente já conversou em outro momento de evangelização, né? O nosso planeta Terra. Eu confio, né? A gente tem que ter essa confiança de que Deus é um Pai amoroso, bondoso, e Ele sabe todas as coisas, Ele que nos criou a natureza, né? Nos criou os animais para alegrar o nosso dia a dia, né? As plantinhas. E é uma força, né? Esse sentimento de acreditar e de ter confiança, ele nos dá uma força de que as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo bem, né? E a certeza que a gente vai atingir alguma coisa melhor. O que a gente tem para aprender com tudo isso, né? Então a fé nos leva a refletir e a pensar muito em todas essas coisas. Então aqui, ó, fé é igual a acreditar, mais confiança, mais força e mais certeza, né? Quando a gente faz uma prece, a gente sempre faz uma prece pensando em conseguir alguma coisa. Às vezes aquilo que a gente está pedindo não vem, mas é que às vezes ainda não é a hora certa
Ou talvez venha algo diferente, algo melhor do que a gente está esperando, né? E o que vocês entendem por transportar? Ali eu coloquei a gravura, ó, de um caminhão, né? Transportando caixas, mercadorias, né? O que vocês acham que é transportar? Transportar significa tirar do lugar, levar para outro lado, carregar, levantar, mudar. Então agora a gente tem a palavrinha fé, né? Do tamanho de um grão de mostarda, transportar, e assim a gente vai fechando o quebra-cabeça, né? Vamos ver. Mas o que Jesus quis ensinar dizendo isso? Ali está o nosso Mestre Jesus, ó, no Sermão da Montanha, né? Ele vivia sempre em meio à natureza, ensinando e exemplificando, né? Tudo que ele falava, ele exemplificava. Que a fé transporta montanhas. Que montanhas seriam essas? Será que é montanhas mesmo, como a gente viu na primeira gravura? Ele quis ensinar que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, também os preconceitos, o egoísmo, os vícios, que são obstáculos para o progresso da humanidade e o nosso progresso espiritual. Então, montanhas não quer dizer montanhas como a gente viu na gravura, quer dizer obstáculos, né? Coisas que nos atrapalham, sentimentos ruins que a gente ainda carrega no nosso coração. Então, se a gente tem um pouquinho de fé, a gente pode fazer uma grande transformação e arrancar esses obstáculos, né, da nossa vida, do nosso coração, do nosso pensamento e nos tornar pessoas melhores. Nossos vícios muitas vezes podem parecer gigantescas montanhas. Querem ver? Vício de se empanturrar. Olha só uma gravura de um menino devorando uma barra de chocolate. Não é difícil controlar o vício de se empanturrar de chocolate, por exemplo? Eu adoro chocolate. E enquanto eu tô vendo, eu tô comendo. Então tem certas coisas que é bom a gente nem ver, né? Nem ficar por perto. Brincar sem parar. Não é difícil controlar o desejo de brincar em vez de ficar estudando? Claro que agora a gente não pode sair, né, para jogar futebol, como tá aqueles garotos ali na gravura. Mas mesmo assim, neste momento que a gente está isolado em casa, a gente tem tarefas a cumprir, né? Tem atividades para fazer, então a gente tem que controlar esses vícios, né? Agredir. Não é difícil controlar o vício de agredir alguém que acabou de nos xingar? Claro que é, né? Quando alguém agride a gente ou nos xinga, qual é o primeiro pensamento que a gente tem? De revidar, de xingar também, né? De deixar aquela pessoa tão mal quanto ela deixou a gente. Mas será que era isso que Jesus ensinava? Jogos online e no celular. Aqui eu acho que ninguém faz isso, né, gente? Ninguém gosta de jogar online. Ninguém gosta de jogos de celular. Não é difícil resistir em ficar até tarde nos jogos online ou do celular, mesmo os pais insistindo para que desliguemos? Isso é um problema sim, né? A gente sabe. E muita gente fica horas e horas, amanhece, né? Dorme em cima desses jogos, né? Então tudo isso aí é um vício que a gente pode e deve controlar, né? Preguiça. Não é difícil resistir à preguiça quando nossos pais pedem para ajudar em alguma tarefa de casa? Fazendo ali uma ligação, né? Se for para ficar jogando, eu amanheço jogando, fico até sem comer, sem beber, sem tomar banho, nem me importo. Agora é a mãe e o pai pedir para fazer uma tarefa de casa, parece que o mundo vai cair, né? Não, agora não tenho tempo, tô cansado, tô com fome, daí a gente arruma várias desculpas, né? Para não fazer o que o pai e a mãe tá pedindo. Então, o que Jesus quis dizer com ter fé?
Jesus quis dizer que a fé é uma força interior, que mesmo pequenina, consegue tirar uma montanha de um lugar. Mas isso é força de expressão, né? Ele quis dizer que através da fé conseguimos realizar muitas coisas, e é verdade. Se a gente se esforçar, ter um pouquinho de fé e trabalhar para a gente mudar, né, esses vícios que a gente traz, muita coisa a gente consegue fazer. Mas a gente também tem que querer, né? Os bons espíritos da codificação nos explicam que quem tem fé possui algumas características. São elas: ter confiança em si mesmo, nas próprias forças da alma, sempre pensando no bem, com humildade, e, é claro, pensando em Deus, que não nos desampara, né? Porque a gente deve buscar forças. Através da prece, né, da oração, a gente consegue muita força interior, né, para nos ajudar nessas transformações, nessas mudanças, né? Tirar essas montanhas dos vícios que a gente precisa trabalhar. A fé é mãe da esperança e da caridade. Mais um ensinamento de Jesus: a fé sem obras é morta. Jesus se aproximou de uma figueira para comer do seu fruto, mas não havia fruto nenhum, só folhas. Então Jesus disse: se esta figueira não dá frutos para alimentar os que têm fome, é melhor que ela seque para aí nascer outra que dê frutos. A figueira secou para dar lugar a uma que daria frutos. A gente já conhece essa passagem, né, do Evangelho, que a gente já estudou várias vezes na evangelização, mas não custa nunca lembrar, né? Ali está Jesus com os apóstolos, ele teve fome, se aproximou de uma figueira, achando que tinha frutos e não tinha nenhum fruto. Vamos ver o que poderemos aprender com essa pequena parábola? Parábola, vocês sabem, né? Que Jesus, naquele tempo, ele se utilizava de histórias, né? De coisas do dia a dia dos apóstolos, né? Do cotidiano, para que eles pudessem entender melhor, né? Se a figueira não dá frutos, nada produz, ela está sendo útil? A figueira é um símbolo, né? Jesus comparava a árvore que estava cheia de folhas, mas não dava frutos, com as pessoas, que têm apenas as aparências do bem, mas na verdade não fazem nada de bom, né? E às vezes a gente conhece algumas pessoas assim, no nosso convívio, no nosso dia a dia, né? Tem aquela aparência de boazinha, de queridinha, mas não fazem nada de legal, nada de bom, né? Jesus está chamando a nossa atenção para as boas obras, não de aparência, mas de real valor para a humanidade. Então, qualquer sentimento, qualquer boa ação que a gente possa fazer é uma obra. Então, a gente tem fé e realiza boas obras, né? Realiza boas coisas que vão mudar o ambiente que a gente vive, né? Lá em casa, ou na escola, em qualquer lugar que a gente estiver. A vida de aparência caridosa, de ser pessoa boa, pode enganar os outros, mas não engana a Deus, que tudo sabe, tudo vê, até o que está guardado no nosso coração. Então, para Deus, não adianta a gente fingir, demonstrar ser uma pessoa que não é, demonstrar ser uma criança que não é, né? E o que é a boa árvore, então? Vamos ver? A boa árvore é aquela que dá frutos, e é isso que queria ensinar Jesus. Nós temos a chance de produzir frutos em todos os lugares aonde vamos, através do nosso exemplo. Vamos ver que frutos são esses? Ali tem uma figueira com fruto, ó. E aliás, é um fruto muito gostoso. Respeitar os idosos, né? A gente tem às vezes o vô, a avó, né? Um tio, uma tia, um vizinho, né? Que é idoso, que às vezes precisa da nossa ajuda. Então não custa nada, né, gente? Respeitar os idosos. Ajudar nas tarefas de organização da casa, né? Quanta atividade tem dentro de uma casa? Né? Às vezes tem que ficar essa responsabilidade só com a mãe. Ali tem um garotinho ajudando, ó. Né? Guardar os brinquedos, guardar os calçados, né? Estender a toalha úmida, recolher os lixinhos,
dar ração pro gato, pro cachorrinho, trocar água, molhar uma plantinha, nada disso vai cair às mãos da gente, né? E deixa a mãe muito feliz, com certeza. Usar sempre as palavras mágicas. Será que a gente lembra ainda das palavras mágicas? Obrigado, não há de quê, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, desculpa, tchau, né? Todas essas palavrinhas, elas são úteis e são mágicas, porque elas abrem portas, né? Participar das aulas e evangelização online. Agora, nesse momento de distanciamento, ali tem 2 meninas estudando, ó. Tem que cumprir os horários, igual como se a gente estivesse na escola, né? Tem o horário da aula online, tem o horário das atividades, a evangelização também. A gente passa ela no Facebook domingo às 9 horas da manhã, mas depois ela fica disponível, né? Pra gente poder olhar em qualquer horário, tá bom? Ter paciência, manter o distanciamento na fila, né? Agora ali, ó, muito importante. No momento da pandemia, ó, não pode ter aglomerações, né? Então vamos respeitar. Se precisar sair, usar máscaras, né, gente? Por causa do coronavírus. A gente sabe por que a gente está em casa, né? Higienizar também as mãos é muito importante. Tá sempre cuidando, né? Da gente e do outro. E quais os lugares podemos praticar as boas obras? O que vocês acham? Além dos locais externos, como na rua, na escola, de lazer, né? Devemos dar frutos, em primeiro lugar, dentro de nossos lares. E às vezes é muito difícil, né? Principalmente agora, neste momento de distanciamento social por causa da pandemia. De que adianta da porta para fora eu ser um cristão exemplar, se dentro do lar a gente é brigão, a gente é mal educado, irritado com aqueles a quem a gente ama, né? Não é nada legal. Se minha árvore só produz brigas, fofoca, intolerância, agressão física e verbal, ela é igual à figueira da parábola. Vocês lembram como é que era aquela figueira da parábola? Uma figueira seca, né? Ela não dava fruto. Ela não produzia nada de bom. Será que é isso que a gente quer ser? Uma figueira seca? E quando estamos dando bons frutos? Quando estamos sendo fraternos, caridosos, humildes, amigos, espalhando o bem sempre que possível em toda parte. A importância da fé está em suas obras. Aproveitemos então esta encarnação para fazermos todo o bem possível, para chegarmos no plano espiritual com uma boa bagagem. Lembra da malinha? Da evangelização de novo aqui, ó. Então a gente está preparando, né, a nossa bagagem para quando a gente retornar na pátria espiritual. É claro que a gente também não vai ser bom o tempo todo, né, gente? Às vezes a gente está chateado, está irritado, isso é normal. Somos humanos, né? Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está mais calmo, mais tranquilo. Mas por isso, a importância da fé e da conexão com Deus, né? Com Deus, com a natureza. Tudo isso nos aproxima, nos torna pessoas melhores. Pra gente se acalmar, ouvir uma música mais calma. Ficar em contato com as plantinhas, né? Em contato com os animais. Isso aí nos auxilia muito. Sejamos árvore que frutifica. Olha ali que coisa mais linda. Uma árvore cheia de frutos, né? Tendo gestos simples no nosso dia a dia. Olha só que coisa mais linda, uma criança oferecendo uma flor, né? Uma coisa tão simples e tão linda. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão, ficaram muito felizes com o nosso progresso espiritual, né? Porque cada passinho que a gente dá rumo à evolução espiritual é uma festa. Os nossos mentores, né, os nossos anjos guardiões ficam felizes, porque eles torcem por nós, né? Os amigos também que partiram antes da gente, ficam lá na torcida. Ai, que bom que fulaninho está conseguindo, está se melhorando, né? Um dia de cada vez.
Então aqui, ó, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem durante a semana, pensarem, refletirem, né? Podem mandar fotos, podem mandar um vídeo fazendo, tá? Que a gente vai adorar receber esse vídeo. É fazer uma árvore do jeito que vocês quiserem. Aqui eu deixei uma gravura e eu já comecei a fazer a minha, ó. Tá? O material que vocês tiverem em casa. E depois aqui vocês vão escrever, ó, quais os frutos que eu quero que a minha árvore dê. Ou quais os sentimentos que eu tenho que trabalhar, né? Para me melhorar. Aqui eu já comecei, gente, ó. A alegria, paciência. Depois eu vou colocando mais algumas coisas, tá? Eu quero que essa árvore fique carregada de bons frutos. Uma abençoada semana a todos, com muita fé e muito amor no coração, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, os seus amigos, né? E vamos pedir sempre em nossas orações que Deus derrame, né, suas bênçãos sobre o nosso planeta Terra. Ele está precisando, tá? E que os cientistas, os médicos, né, encontrem a cura, a vacina para esse coronavírus. Para a gente poder se reencontrar ligeirinho novamente, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. E até o próximo momento de evangelização. Sempre que eu penso em